domingo do mês de março. Nós estamos aqui no culto de primícias, porque sabemos que todo mês há uma transição de palavra. O caminho continua o mesmo, mas o ambiente, ele se aprofunda cada vez mais na presença do Pai. Você já teve aquela sensação quando você faz uma faxina na tua casa, quando você pinta uma parede, muda um móvel de lugar, quando você faz uma reforma, é o mesmo ambiente, é o mesmo lugar, mas com um ambiente novo? Hoje esse culto, espiritualmente falando, é isso. É o mesmo lugar, mas com um ambiente novo. O mês de fevereiro nós andamos na palavra intimidade. Nós fizemos o mês inteiro de jejum, adoramos, oramos e nos rendemos ao Senhor Jesus. Então, o caminho, o lugar é o mesmo, a tua alma continua sendo a mesma, mas o ambiente que a palavra, que a unção vai trazer, vai te fazer crescer, ou seja, vai te tornar mais maduro para viver todas as promessas que você precisa viver na tua vida a partir de agora. Diga amém em nome de Jesus. Então, nós estamos num dia de transição. Nós vamos entrar no mês de março e hoje nós vamos receber uma nova palavra para que a gente possa andar todo o mês. Nós vamos andar debaixo de uma unção. Nós vamos andar debaixo da nuvem da glória de Deus. Diga aleluia. O tema da palavra de hoje é odres novos para o vinho novo. Repete comigo, eu sou um odre novo. Quem crê nisso? Por que o odre precisa ser novo o tempo todo? Nós sabemos, querido, que nós vamos ler o texto, mas eu já vou adiantar, que Jesus afirma que não se pode derramar um vinho novo em um odre velho. Esse odre sou eu, esse odre é você, diga aleluia. Então, para que a nossa vida não desperdice a unção que Deus derrama todos os dias, e para que a gente também não se perca desta unção, é necessário ceder, removendo as resistências das nossas almas, para uma transformação diária. A palavra de Deus, a presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar nossas vidas, ou seja, de renovar o nosso interior, trazendo um ambiente propício para suportar o peso da glória de Deus dentro de nós todos os dias. Um filho maduro, querido, ele entende que ele não pode ser apenas um visitante da presença, ele tem que ser um habitante. Ou seja, eu não posso só ir no culto, receber um pouco da presença e voltar para casa e me esquecer do que eu vivi. Eu tenho que estar no culto, por exemplo, ser desafiado a mergulhar nas águas profundas da presença e decidir habitar neste ambiente, porque o Santo dos Santos, ele é um lugar que se abre, ou seja, o véu a partir do sangue de Jesus derramado na cruz, se rasgou, então nós podemos acessar o lugar santíssimo. E que lugar santíssimo é esse? É a intimidade do Pai. Quanto mais fome, quanto mais desejo de permanecer todos os dias na presença de Deus, mais maduro você se torna, mais pronto você fica para viver as novidades de Deus. Diga aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 14 em diante. Você precisa gerar expectativa, porque hoje você tem que sair daqui com algo novo de Deus dentro de você. Entenda uma coisa, Deus não está contigo. Fala assim, oxe. Como assim, pastor? Deus não está comigo? Meu irmão, Deus não está com ninguém, porque Deus é conosco. Ele não está por um momento, Ele é para toda a eternidade. Então nós não podemos achar que Deus está conosco apenas aqui no ambiente de culto. Deus é conosco, Ele não vai apenas visitar. A presença dEle é real, ela é a luz dos nossos caminhos, é a voz que nos conduz, é o poder que nos governa. Então Deus não está contigo, Deus é com você o tempo todo. Se você concorda, diga amém em nome de Jesus. Veja o que está escrito nas Escrituras. Então os discípulos de João
vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. A unção que vem, queridos, da palavra de Deus, ela tem o propósito de nos fazer permanecer, de nos tornar a igreja de Cristo. E é a igreja de Cristo que avança e vence as portas do inferno. O inferno, por conta das coisas do mundo, eles acabam tomando lugar no coração de muitas pessoas, estabelecendo ambientes de medo, de incredulidade, por conta de algumas necessidades, algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, que ferem a nossa alma. Isso aí são consequências quando o mundo governa. Mas quando é Deus que governa a tua vida, quando é o Espírito Santo que governa a tua alma, você entende, você amadurece e você anda pela palavra de Deus, que diz que você é a noiva do Cordeiro de Deus. Deus é o noivo da sua igreja. Diga aleluia. Quando esses discípulos aqui perguntaram a Jesus a respeito do jejum e o porquê os discípulos dele não faziam jejum naquela época, Jesus foi categórico em responder. Ele respondeu usando a Bíblia, que está escrito lá em Isaías capítulo 54, 5. Olha só o que está escrito lá: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda terra. Jesus, se valendo das Escrituras, de uma profecia trazida à existência pelo profeta Isaías, há cerca de quase 700 anos atrás, Jesus deixa claro: a igreja é a noiva. Por que esse contexto, queridos? Porque aqui no Isaías foi profetizado que o Criador, ou seja, o marido, que é aquele que protege, é aquele que provê a casa, ele é Senhor dos exércitos, ou seja, ele é o vencedor de todas as guerras. Quando a Bíblia aparece essa expressão, Senhor dos exércitos, é porque Deus nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Quem entende isso, diga amém. O Santo de Israel, ou seja, é aquele que governa, ele é santo. E ele protege, ele é o Redentor, é aquele que redime, é aquele que perdoa. Ele é o chamado Deus de toda a terra. Então Jesus usa essa parábola que acabamos de ler, que os convidados do noivo não fazem jejum enquanto o noivo está presente. Jesus se refere a ele como Deus, como o noivo. Jesus refere-se a si mesmo como ele sendo o santo, aquele que se faz presente naquele exato momento. Embora, queridos, esses discípulos aqui fossem imaturos para entender o que Jesus estava falando. A Bíblia é clara que Jesus falava por parábolas, e em alguns momentos ele tinha que explicar a parábola, porque a imaturidade das pessoas não as deixava entender a parábola que Jesus trazia a fundo. E Jesus explicou: olha, eu lhes falo por parábola, porque o que eu lhe digo não é para qualquer um. O que eu digo para vocês são verdades que o mundo não pode entender. Por que o mundo não entende as parábolas que Jesus usa? Por que o mundo não ouve a palavra de Deus? Por que o mundo não aceita a voz de Jesus em sua vida? Porque o mundo não tem o Espírito Santo.
O Espírito Santo é para filho maduro. O Espírito Santo é para aquele que quer ser a noiva de Cristo. O Espírito Santo é a voz, é o poder que convence, guarda, protege e faz a igreja de Cristo vencer toda a obra do inferno. Quem entende, diga amém. O jejum, queridos, é um ato profético que sinaliza no mundo espiritual que temos fome e sede de Deus. Quando nós jejuamos, o que fizemos agora durante todo o mês de fevereiro, nós enviamos para o mundo espiritual um sinal, que nós queremos permanecer na presença de Cristo, diga aleluia. E o jejum, ele não é uma ação que fazemos para receber um favor de Deus. O jejum, ele é único e exclusivamente para nos aproximar de Deus. E Jesus estava respondendo essa pergunta dizendo: por que você vai procurar algo que você está na mão, que você tem na mão? Ninguém vai buscar algo que está ao seu alcance. Jesus era presente no meio dos seus discípulos naquele exato momento, quem entende? Então os discípulos não precisavam fazer jejum naquele momento, porque Jesus estava junto deles. Mas quando Jesus responde essa pergunta, hoje nós temos o entendimento que a igreja de Cristo precisa fazer jejum. Por quê? Porque nós estamos buscando a presença dEle. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a capacitação, o convencimento, mas nós precisamos mergulhar cada vez mais na sua intimidade. É por isso que a igreja de Cristo faz jejum sempre. E o jejum, querido, não é algo que se faz de vez em quando, não. Você, como a noiva de Cristo, não precisa que o teu pastor convoque para você fazer jejum. Como filho de Deus que busca maturidade, você não precisa ser exortado para ler Bíblia, para orar, para adorar, para fazer jejuar. Você precisa ter essa decisão em você mesmo, toda semana. Você não é a igreja de Cristo no culto de domingo. Você é a igreja de Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Porque você não vem apenas para uma visitação, você permanece morando na intimidade do Pai, diga aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus. Como é que nos aproximamos de Deus? Fala assim comigo: com jejum. Então é por isso que nós não precisamos fazer jejum para buscar algo de Deus. Nós fazemos jejum para atrair a presença dEle cada vez mais para nós. Porque quando nós fazemos jejum, nós vivemos essa promessa. Nós reconhecemos que somos pecadores, que nós temos as mãos sujas e que precisamos unir a nossa mente com Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo e corações puros. Porque quem habitará, quem entrará no lugar santo, quem entrará na intimidade, quem viverá eternamente na presença de Deus? Os que têm o coração puro e as mãos limpas. E o jejum nos aproxima, não porque queremos algo, nós fazemos jejum para permanecermos, porque se você tiver, meu irmão, a intimidade com o Pai, as demais coisas serão apenas as demais coisas, e elas vão sendo acrescentadas, porque quando você está em Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele não vai deixar faltar nada para você. Se você entende isso, diga aleluia. Nós aprendemos, queridos, que além do jejum, o que nos faz permanecer na presença é a leitura e meditação na Bíblia. Fala assim comigo: eu preciso ler a Bíblia e meditar nela. Amém? O que é meditar? É você pensar com aquela palavra. É você transferir aquela palavra das páginas daquele livro para a tua alma. Quando você medita na palavra, você não tem problema nenhum em obedecer o que você leu. O que faz a Bíblia um livro diferente de qualquer outro livro
escrito durante a história da humanidade, é que a Bíblia tem poder. O conteúdo das Escrituras tem poder de transformar e salvar as nossas almas. Diga amém. Então, quando nós jejuamos, lemos e meditamos na Bíblia, nós também começamos a obedecer. Nós não vamos ter problema de pôr em prática aquilo que lemos. Isso começa a forjar a nossa identidade de filho maduro. Aí quando você tem a Bíblia aqui dentro, meu irmão, quando você maneja com autoridade a palavra de Deus, você começa a orar a palavra. Então você não vai entrar como um louco, um desesperado, como uma pessoa, um estranho diante da presença. Você vai entrar como um filho que tem intimidade com o Pai, que sabe agradar, que sabe tocar no coração do Pai com a tua adoração. Você não vai entrar como uma pessoa meramente religiosa, apenas pedindo: Deus me dá isso, Deus me abençoa, Deus faz isso. Você orar não é dar ordem para Deus. Orar é conversar, é interagir, é mergulhar na intimidade do Pai. Quem entende isso, diga aleluia. Isso tudo, queridos, resume em obediência. E é a obediência que gera maturidade na nossa alma. A obediência, ela gera santidade. E essa santidade, ela vai se multiplicando ao longo dos nossos dias. Diga amém. Pensa comigo. A gente acabou de fazer 27 dias de jejum durante todo o mês de fevereiro. E eu aprendi comigo mesmo, olhando para dentro de mim, que uma pessoa que está fazendo jejum, ela não briga com ninguém. Ou até se ela perder a linha ali por alguns minutos, ela logo se arrepende, ela pede perdão, ela conserta o erro. Eu sei disso porque eu trabalho no trânsito. E quem conhece o trânsito de São Paulo sabe que é complicado, tem hora. Então, quando a gente está de jejum, meu irmão, você não se ofende com qualquer coisa. Você não se defende da ofensa. Ou você simplesmente não sai por aí ofendendo as pessoas. Uma pessoa, quando está fazendo jejum, ela é uma pessoa que se torna mais mansa. Por quê? Porque o jejum é matar a carne, ou seja, a gente priva a nossa carne por algum momento de comida. E o que acontece com a carne, com o nosso corpo? Ele fica fraco. E quando você sente aquela fraqueza, você pensa: por que eu estou passando fome? Aí você responde para você mesmo: é porque eu quero atrair a presença de Deus para a minha vida. Jejum não é passar fome, jejum é mergulhar na essência da santidade de Deus. O jejum nos faz diminuir para Jesus crescer em nossa alma. E nesse mês de março, fruto de um mês inteiro de jejum, de busca, o Senhor trouxe uma revelação. Porque quando os discípulos perguntaram para Jesus: por que os teus 12 não fazem jejum? Porque jejum era uma prática comum para todo aquele que era religioso, aquele que queria uma revelação de Deus. Jejum era uma ferramenta que era praticado, deve ser praticado pelo povo de Deus. Eles estavam perguntando para Jesus porque eles queriam saber assim: por que teus discípulos não fazem jejum? Aí Jesus falou: porque eu estou presente na vida deles. E a revelação, eles não precisam buscar em outro lugar. É só eles chegar pertinho de mim e falar: bom dia, Jesus, que a revelação vai fluir automaticamente. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você hoje, querido, a importância de você querer morar na presença de Deus. Eu adquiri um hábito de muitos anos. Desde o início da minha conversão, eu li um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E lá nesse livro, o autor, ele falou que tinha um hábito de todos os dias, quando acordar, ele já despertava assim: bom dia, Espírito Santo, o que temos para hoje? Quando você começa, querido, a praticar o teu relacionamento na presença, na intimidade, com fé, todos os dias, a tua vida, meu irmão,
vai ser uma vida de revelação constante. Você não vai procurar aquilo que está em oculto, aquilo que está longe, aquilo que está distante. A revelação que Jesus traz para você, ela está ali, diante de você, diante dos teus olhos, ao teu alcance, porque Jesus fala, o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está ao alcance de todos. E no mês de março, a revelação de Deus para as nossas vidas é vinho novo. Repete comigo, vinho novo. O vinho novo, queridos, ele não pode se perder na tua vida. O vinho novo, ele não vem de vez em quando na tua vida. O vinho novo, ele não é algo assim que é uma revelação que vai vir só de vez em quando. O vinho novo pode se tornar tua rotina o tempo todo. A cada piscar de olhos, a cada respirar, a cada batida do teu coração, o vinho novo está presente dentro de você. Diga aleluia. Olha só o que Jesus falou paralelamente ao odre e ao vinho novo. Repete assim comigo. O tema da palavra de hoje é odre novo para o vinho novo. Amém? Olha só o que Jesus falou paralelamente ao odre e o vinho. Não se põe remendo novo em roupa velha. Sabe o que isso quer dizer? Que não adianta você vestir uma roupa nova, uma roupa bonita, uma roupa alinhada, se essa roupa é para fantasiar, é para maquiar, é para esconder uma alma pecadora. Não adianta, meu irmão, você botar uma vestimenta que vai parecer, se é só para cobrir mãos sujas, mente duvidosa e um coração impuro. Da mesma forma, não se armazena vinho novo em odre velho. O odre aqui, querido, sou eu. O odre aqui é você, diga amém. E para que essa palavra supra as expectativas da tua alma, com a novidade do céu para a sua vida, você precisa entender algo simples. Pela cultura local do povo de Deus, ali de Israel, na época que essa parábola aconteceu, quando Jesus estava ali andando com seus discípulos, a cultura daquele lugar e daquela época era passar um processo, entender o processo, viver o processo, para receber o vinho novo. Então Jesus usou uma parábola que fez as pessoas pensar. Por exemplo, como é que o vinho era produzido naquela época? O vinho, para ser produzido, primeira coisa, tem que escolher a terra boa, a terra ideal, para plantar a videira. Tem que todo o processo de adubação, de preparação, de plantar a semente, esperar a videira se formar. Depois que a videira está pronta, tem que se escolher os melhores cachos, a uva mais apropriada. Põe aquela uva num tonel, e naquela época, como era feito o início da preparação do vinho? As pessoas levantavam a roupa aqui, né? Tiravam as sandálias e iam pisar a uva. Era um processo de pisar a uva, ou seja, de moer aquela uva. Para quê? Para se extrair o melhor dela. Aquele líquido tirado, depois que a uva era pisada, ele era filtrado e ele precisava passar por um processo de fermentação. O que é isso? Ele precisava ser colocado num ambiente que ele ia fermentar, ia acontecer um processo químico natural, e aquele vinho, depois da fermentação, seria um vinho perfeito. O que acontecia se colocasse esse líquido dentro de um odre velho? O que era considerado um odre velho? Era uma vasilha, uma botija feita com
Deus. O vinho, para ficar pronto, ele precisava, após a sua filtragem, ele era colocado num odre novo, que é uma botija de couro, feito com couro de animal, que ia suportar a fermentação, ou seja, aquele líquido, ele ia fermentar e ele ia crescer, ele ia expandir, ele ia gerar ali na sua natureza uma química que o odre velho não suportaria. O odre que já passou pelo aquele processo, o odre que não foi, que não é novo, o que ia acontecer? Ele ia estourar, ia deixar vazar todo aquele vinho, ia estragar o vinho, ia desperdiçar aquele líquido e também ia destruir o odre, porque o odre, uma vez rasgado, ele não serviria nem para transportar água. Glória a Deus. Quem entende? Jesus contou essa parábola, querido, porque o vinho, para se tornar o melhor vinho, ele precisa passar por um processo. Dentro de você, fala assim comigo, dentro de mim, há um vinho novo. Quem entende isso? Deus quer derramar cada vez mais do seu vinho novo dentro de você, porque Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Você precisa ser um odre que precisa passar pelo renovo todos os dias. Nós entendemos, queridos, que os melhores vinhos, agora falando da cultura, até mesmo dos dias de hoje, o melhor vinho, o vinho mais caro, ele passa por um processo de maturação. O melhor vinho é o vinho maduro, quem entende? E como é que o vinho amadurece? Em alguns casos, o vinho fica armazenado em tonéis por anos. E depois que ele é tirado daquele tonel, normalmente são tonéis de carvalho, uma madeira bem rara. Depois que ele passa daquele processo, ele é engarrafado, ele é colocado numa rolha feita de cortícia muito especial, e o vinho fica num processo de envelhecimento. Só por curiosidade, eu fui pesquisar. O vinho mais caro do mundo, ele foi negociado em 2018. E o seu nome é, cadê o nome dele aqui? Domaine de la Romanée Conti. Domaine de la Romanée Conti, de 1945. Ou seja, ele foi produzido em uma safra em 1945, e a sua expectativa, depois de alguns anos, era que cada garrafa fosse vendida por $32.000. Para se chegar a essa perfeição, então houve um investimento, desde a terra, o clima, tudo, até o engarrafamento. E a expectativa após um período era que cada garrafa seria vendida por $32.000. Sabe por quanto foi vendido uma garrafa desse vinho? Ou seja, foram produzidas só 600 garrafas. Sabe quanto foi vendida em 2018 uma garrafa desse vinho? $558.000. Uma garrafa de vinho foi vendida por cerca de R$2.800.000. Por quê? Raridade, perfeição, resultado, o melhor vinho. Agora imagina o que Deus tem para você. Se a mão do homem, usando a natureza, os recursos naturais ao seu dispor, produzir um vinho que foi reconhecido por outros homens, a ponto de pagar quase R$3 milhões por uma garrafa. Imagina o cara sentando, tirando essa rolha, enchendo o copo e, vou tomar esse vinho. O cara tem que ter sangue azul. Tem que ter muita bala na agulha para tomar um vinho desse, né? Imagina você tomando esse vinho. Você nem vai tomar esse vinho, porque esse vinho aí é aquele que embriaga. E a palavra de Deus diz assim: não se embriague com vinho, que traz perturbação, contendas, brigas. Se embriague com o Espírito Santo de Deus. Porque o melhor vinho, meu irmão,
Não é aquilo que o homem produz. O melhor vinho é aquilo que é derramado do céu sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que tudo que nós recebemos, nós só recebemos porque é dado pelo céu para cada um de nós. Diga amém. E crente maduro não se faz pelo tempo de vida. Eu tenho 80, 70, 90, 50 anos, então eu sou um crente maduro. Não. Crente maduro, filho maduro, é construído pelo tempo dedicado à busca e à permanência dele na intimidade com o Pai. Só existe tempo para maturidade da alma nas águas profundas. Nós aprendemos nos últimos cultos que a fonte da maturidade é a intimidade do Pai. Então, quanto mais você mergulha nas águas da intimidade, mais maduro você se torna. E uma pessoa madura, querido, com a sua alma tratada, curada, sustentada pela palavra de Deus, é uma pessoa que vive diferente. É uma pessoa que atrai as bênçãos, as dádivas de Deus para a sua vida todos os dias. Quem entende isso, diga aleluia. O ano passado, no ano do sobrenatural, o Senhor trouxe uma frase, e essa frase começou a construir a minha vida. E essa frase é: o sobrenatural de Deus se manifesta nas pequenas coisas da nossa rotina. Ou seja, Deus é simples. A Bíblia diz que Deus usa as coisas simples para confundir as coisas sábias. Então, querido, Deus é um Deus de ações simples, diga aleluia. Mas nós não podemos ser imaturos a ponto de confundir a simplicidade de Deus com algo raso. Deus é simples, mas Ele não trabalha na água rasa. Quem entende, diga amém. Lucas capítulo 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ou seja, Jesus estava nas margens do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, e quando você for lá, Israel, você vai poder ver isso de perto. Fala amém aí, em nome de Jesus. Eu já tive o privilégio de navegar por essas águas, de lavar as minhas mãos, de mergulhar nessa água, e eu estou profetizando sobre a vida de muitos aqui que viveram essa experiência. Diga aleluia. Então, quando Jesus estava ali pregando para uma grande multidão, o que é que ele fez? A multidão estava ao redor dele, então o que ele fez? Ele entrou no barco de Pedro e começou a pregar. Depois que ele pregou, ele falou para Pedro e os discípulos: entrem no barco e vamos para as águas profundas. Por que acontece nas águas profundas? Você vai lançar as redes e você vai colher aquilo que as pessoas que estão lá na água rasa não vão alcançar. Quem entende? Vamos continuar lendo aqui. Simão respondeu, versículo 5: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Uma pessoa madura, meu irmão, ele não anda no que o mundo fala, ele anda no que Jesus prega ao seu ouvido. Uma pessoa madura que habita na intimidade do Pai, ele ouve a voz de Jesus, então ele anda no que Deus fala para ele. Quem está entendendo? Versículo 6: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase, fala assim comigo, quase, começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. As águas da intimidade do Pai são profundas. E Deus não revela, queridos, a sua glória às pessoas que preferem ficar no raso, que gostam de andar na superficialidade. A raridade do filho maduro está na sua perseverança, de não desistir, de não murmurar, em obedecer à palavra de Jesus. A pessoa comum ia fazer o que Pedro disse: olha, pescamos a noite inteira, não pegamos nada.
mas como é o Jesus Cristo, como é o Messias, como é o Filho de Deus que está mandando a gente voltar para o lugar onde fracassamos, é por isso que nós vamos fazer. E o que eles fizeram? Obedeceram. E a pesca sobrenatural foi resultado dessa obediência. Pedro e seus irmãos, sobre a palavra de Jesus, lançaram as redes. Uma pessoa madura, um odre maduro, é uma pessoa que não desperdiça uma oportunidade de servir a Jesus dessa maneira. A pessoa madura, o odre que está pronto para viver a novidade de Deus todos os dias, ele não perde uma chance de mergulhar nas águas profundas e de muito menos de lançar rede sobre a palavra de Cristo. O vinho novo, meu irmão, ele é recompensa de quem mora na intimidade do Pai. João capítulo 2, no versículo 10 especificamente, diz que Jesus manifestou a glória. E os discípulos, os servos que estavam ali naquele casamento de Caná da Galileia, presenciaram e aumentaram a sua fé. Jesus manifestou a glória como? Para quem não lembra, Jesus estava num casamento que no terceiro dia o vinho acabou. E o que a mãe de Jesus falou para alguns servos que estavam ali? Façam exatamente o que ele lhes disser. O servo maduro não perde a oportunidade de obedecer. E o que Jesus falou para ele? Olha, pegue essas vasilhas de água e leve para o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era o mordomo daquela festa. A festa de casamento naquela época durava 7 dias. No terceiro dia, o vinho acabou. Vinho é provisão, vinho é cura, vinho é alegria, vinho é intimidade. Um casamento que convidou Jesus, que Jesus estava presente, é um casamento que vai romper, é um casamento que vai sustentado, é a família que vai crescer, é a família que é sustentada, que é remida, que é protegida por Jesus, é a noiva de Cristo. Quem entende, diga amém. Então aqueles servos obedecendo, não hesitaram, eles pegaram vasilhas de água e foram levando para aquela pessoa que era responsável pela festa, e quando chegaram lá, eles não tinham mais águas nas mãos, ele tinha o melhor vinho. E o que o mordomo disse? Olha, normalmente as pessoas servem o melhor vinho no início da festa, e quando as pessoas já estão saciadas, cheias daquele vinho, eles começam a empurrar um vinho qualquer. Isso aí, querido, é o paradoxo entre o reino de Deus e o mundo. No mundo, ele te atrai com o prazer momentâneo, o prazer imediato. Não tem processo de plantar, de pisar uva, de filtrar, de armazenar no odre pronto para se tornar o melhor vinho. No mundo, o prazer é imediato. No mundo você já entra hoje sentindo prazer, mas amanhã você está no vazio. Você está na sarjeta, você está na destruição, você está nas trevas. Quando você está no processo de servir, de mergulhar nas águas profundas, você testemunha a glória de Jesus. A Bíblia fala que aquele mestre-sala provou aquela água transformada em vinho, sem saber de onde veio. Ele disse: o melhor vinho você guardou para o final. E a Bíblia ainda acrescenta assim: se é que os servos que levaram a água para ele, sabia de onde aquele vinho viera. Sabe o que isso quer dizer? Que quem tem intimidade com Jesus, ele não hesita em obedecer, e por não hesitar em andar em obediência, ele vai testemunhar a glória de Jesus nos detalhes da vida, nas pequenas coisas. Quando você serve o reino, quando você anda nas águas profundas da intimidade, você vai testemunhar o sobrenatural acontecendo. De repente, você andando na glória de Jesus, você testemunhou uma vida ser transformada. Você transformou um casamento ser reconstituído. Você transformou uma pessoa ser curada. Você transformou uma alma que saiu da perdição, que saiu da opressão, da depressão, da enfermidade, dos vícios, ser transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. É isso que acontece com aquele que serve a Deus, com aquele que mergulha e decide morar nas águas profundas da intimidade de Jesus. Quem entende isso, diga aleluia. Olha outra coisa que aconteceu aqui na pesca extraordinária. A Bíblia fala que as redes
quase rasgaram. E que os barcos quase, repete mais uma vez, quase afundaram. Por que isso não aconteceu? Porque eles tiveram a maturidade de pedir socorro. Quem anda nas águas da intimidade com Cristo, ele não se isola, ele não anda só, ele pede socorro para aquele que pode ajudar. Uma pessoa egoísta está no meio do barco, no meio do mar, com a grande bênção nas suas mãos. Ele está ali rasgando, ele está quase estourando, porque ele não consegue suportar aquele vinho novo na sua vida. Ele não permitiu ser renovado, então ele está prestes a abortar a bênção de Deus na sua vida. O que ele faz? Se isola mais. Isso é uma pessoa imatura, mas a pessoa que quer andar na maturidade, que quer crescer para a salvação, ele não tem problema nenhum em pedir ajuda para o pastor. Ele não tem problema nenhum de pedir ajuda para o seu líder. Ele não tem problema nenhum de sentar na mesa do discipulado para aprender as escrituras, para começar a pôr em prática. Porque a única pessoa que nasce grande no reino, ou aqui na terra, é monstro. Ninguém nasce grande. Nós temos que nascer pequenos e crescendo na intimidade do Pai, ou seja, diminuindo no pecado, diminuindo no nosso achismo, removendo a justiça do homem, para dar lugar à justiça do reino, à justiça do céu, para dar lugar à presença, para dar lugar ao caráter de Cristo, que é construído em nós através das Escrituras. Quem entende, diga amém. Pedro, meu irmão, junto com seus irmãos, pediram ajuda. E veio um barco e se aproximou deles e ajudaram a transportar aquele grande tesouro. Pedro também não teve problema nenhum em se lançar diante de Jesus e reconhecer que era pecador. Veja aqui Lucas 5:9. Continuando, lendo Lucas. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Primeira coisa, por que Pedro e os seus irmãos pediram ajuda para o outro barco? Porque eles entenderam que as bênçãos de Cristo, que o Evangelho de Cristo, não é um tesouro para ser guardado num cofre a 7 chaves, é um presente para ser compartilhado com todos. O que você está aprendendo hoje aqui, você tem que compartilhar com mais alguém amanhã. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, no caminho, onde você estiver, você tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, pregue o Evangelho de Cristo, porque o que Deus está derramando, o vinho novo que o Espírito Santo está trazendo sobre você hoje, é para transbordar na vida de alguém amanhã. Quem entende, diga aleluia. Esse vinho novo, queridos, ele é uma unção de transição, que vai fazer sua vida sair do nível atual, para você romper em um novo nível. Ou seja, quanto mais tempo você passa na presença, mais maduro você se torna. E filho maduro, ele entende isso aqui, ó. Olha, se Jesus está me chamando para um novo nível, ele diz que eu não vou ser mais ser um pescador comum, eu vou ser um pescador de homens. O que isso significa? Você precisa compartilhar esse tesouro do Evangelho com mais alguém. Você precisa viver uma vida de intimidade com o Pai, para você ganhar vidas para Jesus. O que sustenta a igreja de Cristo através dos séculos? A pregação do Evangelho. O que acontece aqui todo domingo, no culto? Adoração, oração, pregação, oferta. Por que isso? Para manter uma religião? Não, para perpetuar o chamado de Jesus às nossas vidas, até que Ele volte. Se não existisse a igreja, o diabo já teria condenado todo mundo. Porque ele ia conseguir corromper o homem.
Ele afasta o homem de Deus com as suas armadilhas. E a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, é a oportunidade que Jesus dá para nós todos os dias de sermos renovados, de sermos preparados para suportarmos o seu vinho novo, porque o vinho novo aponta para a presença de Deus. E vinho novo, querido, não são apenas bênçãos. Vinho novo é o Espírito Santo. Vinho novo é o que nos amadurece. O vinho novo de Deus é Jesus Cristo. Por que o vinho novo pressiona o odre até ele estourar? A Bíblia fala que o kavod, que a glória de Deus, tem um peso. Há um peso da glória de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, fala que a glória de Deus, na inauguração do templo que Salomão construiu, a glória foi tão grande que ninguém conseguia ficar de pé. Então, o que é a glória de Deus? É o peso da presença, da santidade. Mas ela vem para nos destruir? Não. Por que ela não vem para nos destruir? Porque o filho maduro, diante da glória de Deus, ele não resiste, ele se joga. Pedro, quando presenciou aquela pescaria, quando Pedro percebeu que a obediência à palavra de Jesus trouxe como resultado aquela grande pescaria, a Bíblia aqui está claro, Pedro era sócio de Tiago e João. Eles eram uma empresa, e pelo que a Bíblia fala, aquele dia foi o maior faturamento da história daquela empresa. Quando Pedro viu aquilo ali, o que ele fez? Ele percebeu o peso da glória de Jesus, e ele se jogou: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando você percebe a glória de Deus que está em Jesus, quando você percebe o peso do vinho novo, que é a responsabilidade de ser santo, você não fica afrontando para ser abatido, você se rende, você se lança, você se joga para ser transformado, porque a glória de Deus não é para te derrubar, o vinho novo não é para te fazer explodir, o vinho novo é para te transformar, é para te capacitar, para fazer você refletir Jesus em todo canto que você pisar a planta dos teus pés. No mês de março, nós estamos debaixo da nuvem da unção do vinho novo. Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. É por isso aqui que nós vamos andar. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova e ambos se conservarão. Curva a tua cabeça onde você está. Feche teus olhos. Não converse. Não se distraia. Espírito Santo, neste primeiro culto do mês de março, do ano da maturidade, sabemos que é um tempo em que a tua glória, que o teu kavod está sobre nós. E não vem, Senhor, para nos fazer rachar, não vem para nos destruir, vem para nos transformar. Sabemos que a tua glória tem um peso que transforma o nosso interior. É por isso, Pai, que nós nos queremos render nossas almas, queremos nos render diante de Ti, removendo as resistências da nossa mente, dos nossos corações. Não queremos, Senhor, nos render porque esperamos receber algo novo, como bênçãos. Nós queremos nos render porque queremos habitar pela eternidade na Tua presença. Sabemos que as bênçãos, elas são acrescentadas dia após dia, como aquela pesca extraordinária.
como resultado da obediência de Pedro e seus irmãos sobre a palavra de Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus está dizendo para nós: entra debaixo da nuvem da novidade, deixa a unção da glória do céu, da sala do trono fluir sobre você, mergulha nas águas profundas e seja preparado para você viver essa novidade como odre que suporta o vinho novo. O filho maduro, ele cresce todos os dias. E não cresce por causa dos seus talentos, da sua sabedoria terrena. Ele cresce porque todo dia ele cede lugar para a glória de Deus, ocupar um espaço que ontem estava vazio na sua alma. O homem nasceu a partir do sopro da glória de Deus. E a glória de Deus só pode tomar o lugar quando você decide esvaziar o teu ego, decide esvaziar a tua justiça, decide esvaziar os mitos que estão ocupando a tua mente. Espírito Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, começa a visitar cada coração que está presente neste ambiente. Começa a tomar o lugar, na medida que cada filho que está neste lugar vai cedendo para ti. Começa comigo, Senhor. Começa a preencher o nosso interior com a tua glória. Opera a cura onde há enfermidade, acende a luz onde tem trevas, remove as barreiras, conserta os caminhos tortuosos, tira o medo, tira a opressão, tira a voz de condenação do inferno, liberta a alma do vício, liberta, Senhor, os nossos olhos da cegueira espiritual. Tira, Senhor, o jugo, a condenação. Nós queremos apresentar diante de Ti as nossas almas. Nós não queremos apenas vestir uma roupa para nos parecermos com filhos de Deus. Nós queremos sim rasgar nossos corações. Queremos expor a nossa intimidade diante da Tua santa presença. Queremos ser lavados, remidos no vinho novo, que é o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo. Será se você pode dar lugar para Jesus na tua vida hoje? Será se você quer ser o odre que vai ser renovado neste culto? Talvez você tenha vindo para esse culto com uma perspectiva de ouvir algo de Deus, mas você vai sair daqui agora, vai sair de hoje desse culto com a tua alma transformada em uma nova perspectiva. Você vai ser um vaso que vai sim transbordar do vinho novo, mas não vai ser por rachadura, vai ser pela tampa, porque esse vinho vai fermentar dentro de você, vai se tornar o melhor vinho, e o melhor vinho não é para ser guardado, é para ser dividido. Deus escolheu você para ser um odre que vai compartilhar o seu vinho, a sua novidade com todos ao seu redor. Como único e suficiente Salvador e intercessor da sua vida, você está no momento certo, no ambiente de transformação. Vai ser o mesmo lugar, mas com um ambiente novo. Eu quero saber, cadê você que quer entregar sua vida para Jesus, que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador na tua vida? Se você está aqui e se você quer viver essa transformação, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você de uma maneira específica e individual. Você que vive longe dos caminhos do Senhor, que o pecado está governando a tua alma, que você não suporta mais viver longe de Jesus e quer render a tua alma para Cristo, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus,
remove todo o cativeiro, todo o odre, Senhor, toda roupa velha, transforma, dá oportunidade, transforma o odre, quebra as resistências, remove, Senhor, toda a resistência da alma e transforma a tua igreja. Prepara-nos, Pai, para vivermos esse tempo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Vai ficando de pé, igreja. Levanta as tuas mãos, se renda a Ele.